Oi, vó. Oi, tudo bom? Como é que foi a aula hoje? A professora de História passou um trabalho de memória. Poxa, interessante. E como é que você vai fazer? Eu ia pedir ajuda da senhora, que essa é cheia de história. Ah, memória. Poxa, eu tenho uma memória maravilhosa que eu acho que vai servir para te ajudar. Eu tenho umas fotos do meu tempo quando eu era criança. Sério? Sério. Você sabe que a vovó foi adotada, né? Sim. E a vovó, até os 9 anos, não sabia ler, nem escrever, e nunca tinha tido uma boneca. E a minha prima, que me adotou, me deu uma boneca de presente. E eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, que eu levei essa boneca para a escola. E ela mandou um fotógrafo ir até a escola me fotografar com a boneca. Olha só que linda. Legal mesmo, mano. Olha. Mas a senhora não tem a boneca não, né? Não, não tenho mais a boneca, mas guardei a foto, que para mim foi muito importante. Porque foi um momento que, a partir daquele momento, eu realmente me senti amada e realmente foi uma nova etapa da minha vida. A partir daí, eu estava na escola, eu tinha uma escola, e eu estava aprendendo a ler e escrever e ainda tinha uma boneca. E Ana Clara, tem uma coisa para te contar. Eu não sei se eu já te falei que essa foto foi muito importante na minha vida. Ela foi o passaporte para sua avó chegar à universidade, você sabia? Não. Pois é. Quando eu entrei pelas cotas, primeiro ano de cotas da UERJ, 2003, então eu precisava provar que eu tinha estudado desde o primário, antigo primário, numa escola pública, e eu não tinha. Eu percorri, fui à escola onde eu estudei, fui para a Secretaria de Educação Municipal, rodei tudo atrás de algum documento que provasse que eu havia estudado numa escola pública no primário, e não consegui. E eu estava perdendo a vaga, eu tinha passado para a UERJ e estava perdendo a minha vaga, não sabia o que fazer. Quando eu tive a ideia de ir ao Conselho Estadual de Educação, eu escrevi uma carta ao Conselho e notifiquei, anexei a carta, essas fotos aqui, olha, que eu estou te mostrando, que prova que eu, aqui ó, antigamente o uniforme escolar era com, primeiro ano era só aquela, uma divisa, né? Aqui eu provo que é escola pública, tem um Ezinho aqui. E com essas fotos e a carta que eu escrevi ao Conselho Estadual de Educação, o Conselho deu o parecer que a UERJ deveria aceitar a minha matrícula. E eles tiveram que aceitar a minha matrícula. Foi muito interessante, até porque a UERJ era a minha universidade preferida. Embora eu tenha passado para a UFRJ, mas eu nasci naquele espaço. Antigamente, antes da UERJ, ali era a favela do Esqueleto. E meu pai e minha mãe, muito jovens, não tinham onde morar, foram morar lá. E eu nasci lá na favela do Esqueleto. Então aquele espaço, para mim, tinha um significado muito maior do que somente uma universidade. Era o meu espaço. E eu queria voltar para lá. Não interessava a UFRJ, era a UERJ, que era o meu espaço. E eu concluí com 10 em monografia, com um CR de 9, e nem me lembro mais o que, e tenho muito orgulho de ter estudado na UERJ. E ainda voltei para fazer pedagogia. Hoje eu sou formada também em pedagogia pela UERJ. E a pós-graduação? A pós-graduação aí não foi na UERJ, mas as duas faculdades foram. Eu tenho muito orgulho da UERJ como universidade e considero a melhor do Brasil porque ela é do povo. O povo que vem da escola pública, do povo que não tem oportunidades, e essa oportunidade é dada pelas cotas na UERJ. Então, por isso a importância da UERJ no cenário nacional. E foi a primeira universidade, né, a ter um regime de cotas. Poxa, vó, agora você me deu mais memória para escrever.
Mas eu vou falar com você agora sobre a minha memória atual. Eu ainda não completei, ainda falta muita coisa. Tipo, eu me formei e consegui, aliás, eu nem estava formada ainda e já tinha passado para minha primeira matrícula do estado, tá? Esperou um tempo para eu ser chamada, mas eu já tinha passado. Então eu trabalho, o mais importante, Ana Clara, de tudo isso é que eu tenho 2 matrículas no estado e eu trabalho com aquilo que eu gosto. Eu sou professora por amor, não por necessidade, porque eu acho que ser professora é a maior profissão do mundo. E aliás, eu não encaro nem como uma profissão, eu encaro como um projeto de vida. Eu tenho pelo meu aluno um carinho e uma atenção que eu acho que todo professor deveria ter, tá? Eu lido com meu aluno como se ele fosse, ele não faz parte só do grupo. Eu individualizo o meu aluno, tá? Eu vejo seus problemas. Talvez tenha sido a segunda faculdade, foi pedagogia, que me dá esse traquejo de lidar. Que depois, você sabe que a vovó foi para a universidade depois dos 50 anos, né? Então me formei tarde, mas não perdi o grande desejo meu, que era desde a infância, de ser professora e de lidar com os jovens. E tem mais, hein? Eu gosto de adolescente. Quanto mais difícil, para mim, melhor. É o que eu tenho mais... O que eu tenho mais relação é justamente, eu trabalho com alunos difíceis, porque eu gosto de desafios e vejo e fico muito feliz quando eu consigo tirar um aluno do tráfego. Fico muito feliz mesmo quando eu consigo levá-lo para outro caminho. Então é gratificante e faço com muito amor. E espero que você que deseja também fazer história tenha pela história e pelo magistério o mesmo amor que sua avó tem. Ana, eu adorei esse seu trabalho. Achei muito bom, muito interessante, e isso me fez recordar, porque as memórias às vezes elas ficam adormecidas, a gente vai deixando passar, e é sempre bom a gente poder reviver aquilo que foi bom, que foi marcante na nossa vida, e vai fazer com que a gente tenha mais forças para progredir. Está de parabéns, espero que você consiga um trabalho nota 10. Tá vendo como é que são as carteiras antigamente? Como é que eram as carteiras? Não é? Eu nunca imaginei que um trabalho de história sobre memória pudesse me ajudar a conhecer um pouco mais da história de vida da minha avó.